24 horas bem movimentadas no futebol brasileiro, sul-americano, pra gente destacar alguns pontos. Aqui tem líder do Brasileirão, tem clube nordestino fazendo história, tem preocupação e apreensão pra Libertadores. Chico Garcia, nosso comentarista, tá aqui com a gente. Em primeiro lugar, boa tarde pra você, Chico. Fala, Chico. Boa tarde, Sandro, Thaís, ouvintes da Band News FM, um prazer falar com vocês. Chico, vamos movimentar aqui a nossa reportagem. Junto com a gente, você vai destacando os clubes brasileiros e a situação de cada um. Bom, a gente começa com a Libertadores da América. Vamos começar com o Rio de Janeiro. Carlos Briggs tem os detalhes do Fluminense. 4.000 tricolores vão apoiar o time no que pode ser a passagem para a final da Libertadores da América. Fluminense e Internacional vão jogar no Gigante da Beira-Rio a partir das 9h30 da noite. O tricolor não conta com o lateral direito Samuel Xavier, expulso na última partida no jogo de ida aqui no Maracanã. No lugar dele, Guga entra na vaga, já que é o reserva imediato. Vamos lá, Chico, como é que você enxerga esse tricolor do Rio de Janeiro? É promessa de jogão, a gente sabe, né? Um jogo equilibrado, mas como é que você enxerga o tricolor do Fernando Diniz nessa partida? Bom, o Diniz ele é muito adepto às suas convicções, né? E essa é o grande calafrio do torcedor hoje, porque tem torcedor fazendo campanha para que ele não escalhe o 4-2-4, o Paulo Henrique Ganso como um jogador no meio-campo, né? Porque teoricamente você tem apenas o André ali como jogador de marcação, e o André ainda é um jogador que sai para o jogo, muito técnico e tudo mais. Dali para frente é só correria, qualidade técnica. Tem ainda a dúvida que o Alexander pode aparecer para dar uma sustentação maior, porque aí ele teria que tirar o John Kennedy, que é um jogador que tem atuado muito bem nessa Libertadores. Mas assim, conhecendo o Fernando Diniz, eu não imagino que ele vá trocar, porque para o Diniz o resultado, diferentemente para o torcedor, não é o mais importante. O importante são as suas convicções, o jeito que ele entende futebol, e para ele, tentando entender a cabeça do Diniz, né, não vai ser legal se ele vencer de outra maneira, segurando um pouco mais, reforçando o meio campo, não é a dele. Ele pode ganhar ou perder e chegou até a seleção dessa forma, né? Então ele vai manter a sua convicção, que é de jogadores mais técnicos, de ficar com a bola. Agora, é um jogo extremamente diferente de tudo que o Fluminense viveu nos últimos anos. A gente está falando de uma possibilidade de 90 minutos para o Fluminense voltar a uma decisão de Libertadores e contra um Inter que cresceu demais na competição, especialmente depois da chegada do Eduardo Cudê. É um jogo dificílimo para o Flu, mas assim, tem o Cano, que é um jogador que marca em quase todos os jogos, é o artilheiro da Libertadores, candidato ao Rei da América, né? Se o Fluminense avançar, acho que ele vai ser coroado dessa forma. Tem o John Arias, tem o John Kennedy que eu citei, tem o Keno também voltando a ter uma grande fase, tem a ausência do Samuel Xavier, mas aí tem o Guga por ali, tem o Marcelo. É um timaço esse time do Fluminense, mas vai encarar um Inter muito competitivo, viu? E por falar nisso, o Internacional também está se preparando para esse embate, joga em casa. Vicente Medeiros, fala um pouco da expectativa por aí. O técnico Eduardo Cudê deve escalar hoje à noite a mesma equipe que enfrentou o Fluminense no estádio Maracanã. Portanto, Hugo Malo será o lateral direito. No gol, Rocher era dúvida após reclamar de dores na semana passada. No entanto, ele já está recuperado e será o titular da partida. A expectativa da direção colorada é de 50 mil torcedores no Beira-Rio e mais de 20 mil no entorno do estádio. Saiu com o empate lá do Maracanã, o empate, muita gente apostava no Fluminense fazendo o resultado em casa, vai pro Beira-Rio, estádio lotado, o time vem embalado depois de segurar a equipe de Fernando Diniz. Não sei se dá pra falar em favoritismo de algum dos lados, mas como é que tá o Inter, Chico? Eu tô acompanhando muito o Inter lá, é um dia completamente atípico em Porto Alegre nessa quarta-feira, tem uma promessa aí das chamadas Ruas de Fogo, como a maior que já se viu, com 30 mil pessoas no entorno do estádio, mais de 50 mil dentro, então é uma festa, porque o torcedor colorado, assim como o torcedor do Fluminense, né, que está tentando voltar para uma final desde 2008, 15 anos, o torcedor do Inter ganhou uma Libertadores, duas, né, 2006 e 10, e não frequenta grandes jogos há algum tempo. Teve a final da Copa do Brasil em 2019, mas acabou perdendo para o Furacão em casa. O Inter não conquista um grande título também, já tem uma década. É um momento todo especial e que se modificou ao longo do ano, como eu falei. O Eduardo Cudê chega antes do jogo contra o River nas oitavas, em que o River Plate, atual campeão argentino,
e multicampeão aqui no continente, era o favoritaço. De repente o Inter consegue avançar nas penalidades, em 2 jogos muito bons, mas também porque o Inter fez uma janela muito interessante. Contrata o Sérgio Rocher, goleiro da seleção uruguaia, que terminou o contrato com o Nacional de Montevidéu, e ele foi fundamental nesses jogos de Libertadores especialmente, inclusive batendo o pênalti final, que classificou o Inter diante do River, e pegando penalidades também. Depois o Ener Valencia, né, que é um jogador com gols na última Copa do Mundo, o equatoriano que estava no Fenerbahçe da Turquia e que faz uma Libertadores impecável desde que ele chegou, fez gol no Monumental de Núñez, ajudou o Inter a passar pelo River, fez gol na altitude de La Paz contra o Bolívar, fez gol na volta. E tem o Alan Patrick, né, que não chegou na janela, mas hoje é um dos principais meias do futebol brasileiro. O Inter tem uma espinha dorsal, tem a força da torcida, tem toda essa atmosfera contra o Fluminense. Então, no primeiro jogo, tem 2 sensações. De que o Inter volta com bom resultado, porque decide em casa, mas também para alguns mais supersticiosos, de que depois da expulsão do Samuel Xavier no finalzinho do primeiro tempo, o Inter vira o jogo. E poderia ali ter, talvez, até matado o confronto, voltado com uma vantagem, só que aí o Cano empata, mesmo com 1 a menos, e deixa tudo igual novamente. Então, tem aquela sensação de que o Inter poderia ter conquistado uma vantagem maior. E eu imagino, assim como foi no Rio de Janeiro, um jogaço, meus amigos. 2 equipes jogando pra frente, buscando resultado e muitos gols. Chico, não vou deixar você sair dessa, não. Vou começar assim, de bate-pronto. Final brasileira na Libertadores? Eu acho que sim. Eu não estou tão convicto, porque o Palmeiras do Abel tem enfrentado muitos problemas. É a pior temporada do Palmeiras do Abel, especialmente pela falta de reforços, né? Mas eu gostei do Boca, tá? Acho que o Boca fez um bom jogo na Bombonera, mas acho que não segura o Palmeiras no Allianz. Então, se eu tivesse que apostar, apostaria numa Palmeiras final brasileira. e quem? Olha, Agora eu te vou deixei. torcer para o Fluminense, que não tem nenhuma Libertadores, né? Que nunca conquistou. Mas eu como torcedor do Grêmio, estou preocupado, porque a campanha do Inter é muito boa. O Inter cresceu demais na reta final e joga em casa, né? Precisa de uma vitória simples. Eu vou colocar aqui Palmeiras e Flu, mas eu não tô convicto não, viu? Ô Chico, a gente tem mais 30 segundinhos, mas não queria deixar de te ouvir. A gente vai falar mais pra frente. Tem só o Botafogo, líder do Brasileirão sem técnico, Corinthians numa crise danada, mas hoje todo o destaque do mundo pro Fortaleza. Como é que você viu essa campanha e a expectativa? Defensa e LDU decidem hoje o adversário do Fortaleza. Provavelmente a LDU, a Liga de Quito, lamentavelmente uma final única, né, em Punta del Este. Então o Fortaleza poderia lotar mais uma vez o Castelão, mas isso é um problema que a Conmebol provavelmente não vai resolver tão brevemente. O Fortaleza merece todos os aplausos, né? Quando a gente coloca esse Corinthians diante desse Fortaleza, a gente entende o que é uma gestão, um planejamento de um time que saiu da Série C em 2017 e hoje chega a uma final continental. Um trabalho longevo, um elenco equilibrado, e ontem, embora o torcedor do Corinthians possa se apegar na tradição, na história, no investimento, ontem deu a lógica. Esse Fortaleza está um estágio muito acima desse hoje Corinthians. Eu diria 2, tá? Depois de ontem. Chico, um abraço pra você. Obrigado, meus amigos. Um bom Beijo. programa para vocês e que tenhamos um grande jogo hoje à noite. Tchau. Sem dúvida. 2h54 agora.